chega uma hora em que você para de esperar, você para de pedir, você para de tentar explicar a dor para quem nunca fez esforço para entender. Você simplesmente olha em volta e percebe, não sobrou ninguém. E é aí que você se olha no espelho pela primeira vez com olhos de verdade. Olhos que não pedem mais socorro. Olhos que anunciam: eu mesmo vou me reconstruir. Eu vou buscar minha paz com as próprias mãos. E ninguém vai me impedir. Você foi decepcionado por quem mais confiava. Foi deixado no vácuo por quem dizia que estaria lá. Foi ferido por palavras, por silêncios, por promessas quebradas. E isso te partiu. Isso te calou por dentro, mas não te destruiu. Porque agora você entendeu a verdade mais poderosa que um ser humano pode carregar. Ninguém te dá paz. Você conquista. Ninguém te salva. Você se levanta. Ninguém reconstrói você. Você se ergue, pedra por pedra, até virar muralha. O mundo é duro. As pessoas são inconstantes, as relações frágeis, mas a sua mente pode ser o seu templo inviolável, a sua vontade pode ser sua espada e a sua paz. Uma escolha diária. Hoje, você escolhe não ser mais um refém emocional. Hoje você declara: eu não dependo de ninguém para estar bem. Se quiserem ir, que vão. Se quiserem ferir, que tentem. Mas aqui dentro ninguém mais toca. Porque eu decidi me blindar. Eu decidi me fortalecer. Eu decidi que, se ninguém ficar por mim, eu fico. Isso é estoicismo na veia. Isso é dominar a si mesmo quando tudo fora está em colapso. É você tomar o controle da própria alma como quem assume o leme em meio à tempestade. É parar de colocar sua paz na mão de quem não sabe nem cuidar da própria. Chega de esperar a validação de quem não enxerga o seu valor. Chega de negociar sua calma por migalhas de atenção. Chega de implorar por empatia de gente emocionalmente miserável. Você não vai mais mendigar afeto. Você não vai mais correr atrás de explicações. Você vai se sentar consigo mesmo, enfrentar seus demônios, silenciar suas revoltas internas e decidir: a minha paz agora é prioridade absoluta, é sagrada, é inegociável. Você não é mais vítima. Você não é mais o abandonado. Você é o renascido, o que foi deixado para trás, mas encontrou força no próprio vazio. A partir de hoje, sua reconstrução começa, e a única permissão que você precisa é a sua. Eles quebraram sua confiança. Agora é você quem decide o que vai fazer com os cacos. Você confiou. Você se entregou inteiro para pessoas que só estavam meio presentes. Você se abriu com quem nunca teve intenção de te entender. Você acreditou em promessas que nunca foram feitas para serem cumpridas. Você defendeu quem te apunhalava pelas costas. Você perdoou antes mesmo de receber um pedido de desculpas. Você deu o melhor de si e mesmo assim foi descartado como se não valesse nada. E quando tudo caiu, o silêncio foi a resposta. Não é drama, é realidade. A dor de ser decepcionado por todos que você acreditava ser apoio é como cair num abismo sem fim. Mas existe um ponto em que o impacto bate no chão. E nesse momento você percebe: ou eu me levanto ou eu me destruo. E você decide levantar. Porque a queda não vai definir quem você é. O abandono deles não vai ser o motivo do seu fim. Vai ser o gatilho da sua ascensão. O primeiro passo é brutal: aceitar que as pessoas não são o que você esperava. Elas não são tão boas, tão leais, tão constantes quanto você imaginou. E tudo bem, não é você que está errado por esperar mais. É elas que não tinham a capacidade de entregar. Você não foi burro por confiar. Você foi corajoso por acreditar no bem. Mas agora é hora de mudar a estratégia. Confiar em si, se colocar em primeiro lugar. Parar de entregar seu coração como se ele fosse brinde. Você não precisa mais correr atrás. Não precisa mais se explicar. Não precisa mais provar seu valor para quem nunca enxergou nada além do próprio umbigo. A sua missão agora é uma só: reconstruir, pedaço por pedaço, caco por caco. Não da forma que era antes, mas da forma como precisa ser. Mais forte, mais blindado, mais lúcido. Reconstruir a paz depois de ser traído por todo mundo exige coragem que poucos têm. É fácil culpar o mundo. É fácil vestir a máscara de vítima. Mas o caminho estoico é o mais difícil e o mais poderoso. É você olhar para toda a destruição ao seu redor e dizer: eu não vou me curvar. É você encarar o próprio espelho, enxergar a dor nos olhos e decidir:
decidir: eu sou mais do que isso, você não precisa do perdão deles para se curar. Você não precisa da presença deles para seguir em frente. Você precisa apenas da sua própria decisão. A decisão de reconstruir a sua paz com as ferramentas que você tem hoje. Mesmo que sejam ferramentas improvisadas. Mesmo que o terreno esteja instável. Você começa agora e começa de onde está. Com o que sobrou, com quem você é hoje, sem filtros, sem ilusões. O estoicismo ensina: você não controla o que os outros fazem, mas você tem controle absoluto sobre a forma como reage. A dor veio de fora, sim, mas a cura começa por dentro. Eles te feriram, mas só você pode decidir se vai carregar esse veneno pelo resto da vida ou se vai cuspir fora e seguir mais leve. Você tem esse poder. Você só precisa aceitar isso de verdade. Talvez você não saiba nem por onde começar. Então comece pelo simples. Pelo silêncio, pela solidão curativa, pela disciplina mental de não se alimentar da mágoa todos os dias. Pare de repetir a cena na cabeça. Pare de conversar com fantasmas. Pare de tentar entender o que não tem lógica. Aceite, solte e reconstrua. Você não é fraco por ter caído. Você é forte por estar de pé agora, lendo isso com a decisão silenciosa de não morrer por dentro. Você é o sobrevivente da própria desilusão. E isso te torna perigoso, porque alguém que não precisa mais de ninguém para ter paz é alguém impossível de dominar. Esse é o novo você. Frio na mente, calmo no coração, inabalável na alma. 2. A dor é real, mas o controle também é. A dor que você sente não é fraqueza. É prova de que você ainda sente, de que você se importou, de que não ficou indiferente num mundo onde todo mundo parece anestesiado emocionalmente. Você se machucou porque você viveu de verdade. Você confiou, se entregou, acreditou. E foi exatamente por isso que doeu, porque a dor real só vem quando existe envolvimento genuíno. E isso não é vergonha, é honra, é autenticidade. Mas agora chegou o momento de virar a chave, porque continuar sentindo a dor não pode mais ser o seu destino. Ela foi o sinal. Agora ela precisa ser a força para a mudança. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa frase já virou quase clichê, mas poucos realmente vivem o que ela diz. A dor bate na porta de todo mundo. Você não escolhe quem te decepciona, nem quando vai acontecer, mas você sempre pode escolher o que vai fazer com isso. Vai transformar em combustível ou vai permitir que ela destrua o que restou? Essa escolha define tudo. Os estoicos entendiam isso com brutal clareza. Eles não negavam a dor, eles não fingiam que estavam bem, mas eles se recusavam a ser governados pelas emoções. A emoção pode ser visita, mas nunca deve virar governante. E o controle começa aqui, no exato momento em que você aceita que sentir não é o problema. O problema é viver acorrentado à dor como se ela fosse identidade. Você não é a sua decepção. Você é a resposta que dá a ela. Controle não significa frieza, significa domínio. É você ter um grito preso na garganta e decidir respirar fundo. É você ter 1000 pensamentos caóticos e escolher silenciar a mente. É você ter motivos reais para explodir, mas se levantar com serenidade. Porque paz não é ausência de conflito externo, é presença de estabilidade interna. É a arte de continuar inteiro enquanto o mundo ao redor tenta te fragmentar. Você quer reconstruir sua paz? Então comece dominando os impulsos que te arrastam para baixo. Raiva, ressentimento, necessidade de provar algo para os outros. Tudo isso é veneno mental. Toda vez que você age com base nessas emoções, você se sabota. Você entrega sua mente nas mãos de quem te feriu, e eles continuam controlando sua vida, mesmo ausentes. Mas quando você controla sua reação, você retoma o poder. Você se torna soberano do seu mundo interno. E isso é o que assusta qualquer um que tentou te dominar. Sua autonomia emocional. Treinar o controle é um exercício diário. Não é mágica. É decisão. É repetição. É vigilância mental. É você parar de reagir como todo mundo espera. Eles esperam que você quebre, que surte, que implore, mas você surpreende com calma. Você responde com silêncio.
Você enfrenta com racionalidade. Você age com propósito. Isso é força de verdade. E essa força não precisa ser mostrada para ninguém. Ela é percebida no seu comportamento, no seu olhar firme, na sua presença estável. A dor tentou te engolir, mas você se recusou a desaparecer. Você começou a perceber que sentir dói sim, mas dominar o que se sente é o que realmente liberta. Você não está tentando apagar a dor. Você está aprendendo a não ser mais comandado por ela. E esse é o caminho do mestre, do estrategista, do que decide todos os dias que sua paz é responsabilidade pessoal e que nenhuma decepção vai tomar isso de você. É aqui que começa a sua virada. Não quando o outro se arrepender, não quando alguém vier te pedir perdão, mas agora, nesse instante em que você decide, sim, a dor é real, mas o controle também é. E o controle é meu. A minha paz começa no exato momento em que eu paro de pedir que os outros façam diferente e passo a fazer diferente por mim mesmo. 3. Emoções são convidadas, não donas da casa. Você não é o que sente. Você é o que faz com o que sente. Essa é uma das verdades mais poderosas que alguém pode aprender e que a maioria nunca entende de verdade, porque crescemos acreditando que se estamos com raiva, temos que gritar. Se estamos tristes, temos que nos isolar. Se estamos decepcionados, temos que reagir. Mas tudo isso é um grande engano. Você sente porque é humano, mas age porque é consciente. E a consciência é o que separa um ser livre de um escravo emocional. As emoções são como visitantes. Elas batem a porta, às vezes sem avisar. Chegam fortes, barulhentas, querendo ocupar todos os cômodos da sua mente. Mas cabe a você decidir quem entra, quem fica e quem é convidado a se retirar. Raiva, mágoa, inveja, ressentimento. Todos esses sentimentos podem aparecer, mas nenhum deles tem direito à chave da sua casa mental. Nenhum deles tem autorização para morar aí dentro. Você sente, mas não se apega. Você percebe, mas não se curva. Você observa, mas não se identifica. O erro de muita gente é confundir intensidade emocional com autenticidade. Como se deixar-se dominar por sentimentos fosse sinal de que você é verdadeiro, intenso, profundo. Mas isso é só falta de maturidade emocional. A intensidade sem direção é destruição. A profundidade sem consciência é afogamento. Você não precisa se perder dentro de si para provar que sente. Você precisa saber navegar, e isso se aprende. Me treinar a mente para ser observadora das emoções é um dos pilares do estoicismo. Eles não ignoravam os sentimentos, mas os tratavam como fenômenos passageiros. Algo que acontece, mas que não define o que você faz. É possível estar furioso e mesmo assim agir com calma. É possível estar triste e mesmo assim levantar da cama. É possível estar decepcionado e ainda assim seguir com firmeza, porque entre o que você sente e o que você faz existe um espaço, e é nesse espaço que mora o seu poder. Você quer reconstruir sua paz? Então aprenda a não ser manipulado pelo que sente. Não reaja no calor da emoção. Não diga o que não pode retirar. Não tome decisões sob o efeito da dor. Espere, respire, observe como quem assiste um filme. Sinta, mas não se afogue. Reconheça, mas não se entregue. Essa é a sua casa mental e você é o único que pode colocar ordem nela. Imagine que cada emoção que você sente é um visitante batendo à sua porta. A ansiedade chega cedo, querendo roubar o seu tempo. A raiva vem depois, gritando por atenção. A tristeza aparece sem ser chamada, ocupando o sofá. Você pode até recebê-las por um instante. Pode ouvir o que elas têm a dizer, mas depois agradeça e feche a porta. Não ofereça café, não ofereça cama, não ofereça abrigo, porque quem se instala, domina. E você não pode mais ser dominado por ninguém, muito menos por sentimentos passageiros. Os estoicos acreditavam na liberdade como o maior bem humano.
mas não aquela liberdade externa de ir e vir. Eles buscavam a liberdade interna, a de não ser refém de impulsos, de reações, de emoções cegas. E essa liberdade só existe quando você aprende a criar espaço entre o estímulo e a ação, entre o que sente e o que faz. E esse espaço é onde mora a paz. Você quer ser livre de verdade? Então comece dominando o que se passa dentro de você. Você pode sentir tudo, mas não precisa agir baseado em tudo o que sente. Você pode estar explodindo por dentro, mas ninguém precisa perceber. E não é falsidade, é autocontrole, é sabedoria, é força verdadeira. A força de quem entende que nem tudo que sente merece resposta, nem tudo que pensa merece ser dito, nem todo impulso merece ser obedecido. Emoções vêm e vão, mas você permanece. E é essa permanência que precisa ser cultivada com disciplina, clareza e propósito. A partir de agora, declare: na minha casa mental só permanece o que constrói. Porque quem permite que qualquer emoção more dentro de si está sempre à mercê do caos. Mas quem filtra, quem escolhe, quem comanda, esse vive em paz. Esse vive em poder. 4. A sua paz não vai depender de ninguém nunca mais. Você passou tempo demais esperando que os outros fossem a fonte da sua estabilidade. Fez da atenção deles o seu norte emocional. Fez da validação deles o seu combustível. E agora você está cansado, porque colocar a sua paz nas mãos dos outros é como construir uma casa num terreno instável. Basta um movimento errado e tudo desaba. Mas agora acabou. A partir de hoje, a sua paz será inegociável e ela não vai depender de ninguém nunca mais. Pare e pense. Quantas vezes você teve o seu dia destruído por uma mensagem que não veio, por uma resposta fria, por uma ausência inesperada, por uma crítica sem sentido? Quantas vezes você deixou que atitudes alheias comandassem o seu humor? Que palavras rasas desmontassem sua estrutura interna? Você precisa romper esse ciclo e romper com firmeza. A sua paz é sagrada demais para continuar sendo refém de gente desequilibrada. A verdadeira liberdade emocional começa quando você entende que ninguém é responsável por te fazer sentir bem. As pessoas podem contribuir com sua jornada, claro, mas não podem ser o alicerce dela, porque alicerce que não depende de você é sempre instável. Você precisa construir uma paz que não treme quando alguém te ignora, uma paz que não racha quando alguém te decepciona, uma paz que não se desmancha quando alguém vai embora. O estoicismo ensina exatamente isso, que a fonte da serenidade está dentro, não fora. Você pode estar no meio do caos e ainda assim manter a mente quieta. Você pode ser atacado, rejeitado, mal interpretado e ainda assim continuar firme, porque quem comanda a sua estabilidade agora é você. Você é o porto seguro que estava procurando nos outros. Você é o seu próprio centro. Não é frieza, não é indiferença, é maturidade emocional, é autocontrole, é clareza. Você pode amar, se importar, se conectar, mas nunca mais se perder de si por causa de ninguém. Você pode sentir, mas não se entregar a emoções descontroladas, provocadas por terceiros. Você pode ser gentil sem ser manipulável. Você pode estar presente sem se anular. A sua paz, a partir de hoje, é prioridade. Crie o hábito de observar o que te tira do eixo. Anote, identifique, reconheça os gatilhos. Não fuja deles, estude-os, porque entender o que te desestabiliza é o primeiro passo para não ser mais abalado. Toda emoção que te comanda é uma fraqueza que pode ser eliminada com prática. Toda reação automática pode ser substituída por resposta consciente. A sua mente pode ser treinada e deve ser. Imagine que sua paz é como uma joia rara. Você deixaria nas mãos de qualquer um? Você largaria numa praça pública esperando que cuidem com carinho? Claro que não. Mas é exatamente isso que você faz quando entrega seu estado emocional nas mãos dos outros. Você precisa proteger sua paz como se fosse ouro, porque ela vale mais do que qualquer opinião, presença ou afeto instável. Você quer estabilidade? Cria em você. Quer respeito? Comece se respeitando. Quer paz? Seja o primeiro a praticar o silêncio interior. Seja o primeiro a não se deixar levar por provocações pequenas. Seja o primeiro a parar de
reagir a tudo e todos. Reagir é perder o controle. Responder com consciência é manter o domínio. E domínio emocional é o que constrói a paz verdadeira. A partir de agora, você vai se tornar intocável por dentro. Não significa que nada mais vai doer. Significa que a dor não vai mais te paralisar. Não significa que as decepções vão cessar. Significa que elas não terão mais o poder de tirar sua clareza. Porque você aprendeu o valor de proteger sua serenidade como um guerreiro protege seu território. É seu dever, é sua responsabilidade. E ninguém mais vai carregar esse fardo por você. Repita para si mesmo quantas vezes forem necessárias. A minha paz não é moeda de troca. Ela não é acessada por chantagem emocional, nem por promessas vazias. A minha paz agora é minha propriedade exclusiva. E qualquer um que se aproximar de você vai perceber isso na sua postura, no seu olhar, na sua energia. Porque quando você se torna o guardião da sua paz, ninguém mais consegue invadir esse território. 5. Recrie seu mundo interior. Você é o arquiteto. Quando tudo ao seu redor desaba, o único lugar onde você ainda pode morar é dentro de você. E se esse lugar estiver em ruínas, não há paz possível. Você pode mudar de cidade, de ambiente, de pessoas, mas se sua mente continuar sendo um território confuso, desorganizado e frágil, nada muda de verdade. É por isso que chegou a hora de reconstruir o seu mundo interior. E só você pode fazer isso. Você é o arquiteto. Você é o engenheiro. Você é a força que levanta as estruturas invisíveis que sustentam a sua própria existência. O estoicismo sempre deixou isso claro. A vida não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. É o que você faz com os pensamentos que tem. É como você interpreta as situações. É o significado que você dá aos fatos. Você não precisa de um novo cenário. Você precisa de uma nova estrutura mental. E essa construção não acontece com pressa. Ela exige intenção, foco e responsabilidade. Comece limpando o terreno. Tire os escombros do que te destruía por dentro. Apague as repetições mentais tóxicas. Jogue fora os velhos diálogos internos que só te diminuem. Pare de dizer que você é fraco, que você é descartável, que você sempre é o último a ser escolhido. Essas palavras são tijolos podres e não dá para construir uma fortaleza com material contaminado. Reescreva sua narrativa. Use frases que sustentam, que elevam, que firmam seus pés no chão. Você é capaz. Você é forte. Você é necessário para você mesmo. Depois da limpeza vem o projeto. Por quem você quer ser daqui para frente? Como será esse novo você que não depende de ninguém para ter paz? Como ele pensa, como ele fala, como ele se move no mundo? Desenhe essa nova identidade com clareza. Você não está improvisando uma versão melhorada de quem já foi. Você está criando um novo alicerce. Não se trata de se proteger atrás de uma armadura emocional, mas de erguer um templo interno onde você habita com dignidade e respeito próprio. Agora vem a parte mais exigente, a disciplina. Você vai precisar construir hábitos mentais diários, pensamentos que sustentam sua sanidade, reflexões que fortalecem sua estrutura. Você não vai mais alimentar sua mente com lixo emocional. Você vai escolher o que entra. Vai selecionar com rigor o que consome, com quem conversa, que tipo de pensamento você permite florescer. Porque cada pensamento é um tijolo. E o que você pensa com frequência se transforma em ambiente interno. Você quer viver num castelo ou num campo de batalha constante? Entenda uma coisa essencial. Paz não nasce do acaso. Paz é o produto final de uma construção interna consciente. Você não acorda em paz. Você se disciplina para chegar nela. Você remove o que não te serve. Você organiza o que sente. Você reforça os pontos frágeis com ação prática. Você cria pilares, silêncio, clareza, respeito próprio, controle emocional. Esses são os materiais da sua obra interior. E não há ninguém mais responsável por isso do que você. Sim, você pode sentir medo. Sim, você pode duvidar do próprio valor. Mas não importa. Você não precisa estar 100% pronto para começar. Você só precisa dar o próximo passo. E o próximo passo é construir. Não mais para agradar, não mais para impressionar, mas para habitar. Você precisa se sentir seguro dentro de si mesmo. Precisa ser um lugar onde você goste de estar.
onde o silêncio não seja tortura, mas cura, onde a solitude seja prazer e não castigo. Você está assumindo a obra mais importante da sua vida, você mesmo. Vai doer, vai cansar, vai dar vontade de largar. Mas lembre-se, cada martelada mental que você dá hoje está sustentando o que você vai ser amanhã. E esse novo mundo que você está criando vai ser inabalável, porque ele não depende mais de aplauso, não depende mais de promessas alheias. Ele nasce de um só lugar, do seu próprio comando. Então hoje você declara: eu assumo a autoria da minha paz. Eu reconstruo o meu mundo interno com força, foco e direção. Eu sou o meu próprio abrigo. E ninguém mais terá poder para destruir aquilo que você construiu com verdade e consciência. 6. Ninguém vai te salvar, e isso é libertador. Durante muito tempo você esperou que alguém viesse. Alguém que entendesse seu silêncio. Alguém que enxergasse sua dor sem que você precisasse explicar. Alguém que segurasse sua mão e dissesse: eu vou te tirar daqui. Mas esse alguém nunca chegou. Ou se chegou, não ficou. E isso te partiu. Mas também te acordou, porque foi aí que você começou a entender. Ninguém vem te salvar. E isso, ao invés de te desesperar, precisa te libertar. Você não precisa de um salvador. Você precisa de consciência. Precisa de presença. Precisa de decisão. Esperar por alguém é adiar sua própria força. É colocar sua esperança na mão de gente que mal consegue lidar com os próprios dilemas. É se paralisar por um sonho que não se realiza. Chegou a hora de parar de esperar e começar a agir por você, por tudo o que você ainda quer se tornar. O estoicismo nunca prometeu facilidades, mas sempre ofereceu clareza. E aqui está uma das mais duras e belas verdades que ele te entrega: a vida é sua, a dor é sua, a responsabilidade também. Mas dentro dessa responsabilidade mora a sua liberdade. Porque tudo o que depende só de você está finalmente sob o seu comando. Você não precisa mais da compreensão de ninguém para seguir em frente. Não precisa mais de apoio emocional constante para ter coragem. Você se torna o seu próprio impulso, o seu próprio pilar. Assumir isso é duro no começo, porque dói perceber o quanto você se acomodou na ideia de que alguém viria te resgatar. Você vestiu o papel de coadjuvante da própria história e esperava que alguém escrevesse o final feliz. Mas agora você percebe que o final feliz só existe quando você se torna o autor. Quando você para de buscar no outro o que só pode ser encontrado em você mesmo. A maturidade emocional começa quando você entende que a salvação nunca vem de fora. Ela vem da sua mudança de postura, da sua reestruturação mental, da sua autodisciplina. Não é sobre ser frio, é sobre ser realista. Não é parar de esperar flores de um terreno árido. É parar de pedir água de quem mal cuida da própria sede. Você é sua própria fonte agora. Você é a base que sustenta seus próprios dias. E por mais solitário que isso pareça no início, logo você vai perceber o poder disso. Porque quem não precisa mais ser salvo já está livre. E quem está livre já é forte. A vida é imprevisível. As pessoas mudam, se vão, falham. E se sua paz estiver condicionada a elas, você nunca estará seguro. Mas quando você se liberta da expectativa de ser salvo, você finalmente se permite agir. Você não espera mais o momento perfeito. Você não aguarda mais a permissão de ninguém. Você não depende mais da presença alheia para ser inteiro. Você caminha com as próprias pernas, constrói com as próprias mãos. E isso te transforma. É claro que você vai sentir falta de apoio. É claro que às vezes a solidão vai pesar, mas você também vai perceber algo novo: leveza. Leveza de não mais precisar corresponder às expectativas dos outros. Leveza de não mais se decepcionar por esperar demais. Leveza de viver com autonomia, porque a liberdade emocional não é ausência de vínculos, é ausência de dependência, é amar sem precisar, é estar com alguém sem se anular, é ficar sozinho sem se destruir. Assuma hoje, com toda a força que você tem: ninguém vai me salvar. E em vez de lamentar, sorria com isso, porque isso significa que ninguém mais tem poder sobre o seu destino. Você toma o leme agora.
Você decide a rota, você corrige o rumo, você encara a tempestade se for preciso, mas não larga o comando. Esse é o preço e o privilégio da liberdade interior. Você não está sozinho porque foi abandonado. Você está sozinho porque agora é o momento de construir sem ruídos, sem distrações, sem interferências. Essa é a fase onde você cresce de verdade. E quando alguém quiser se aproximar, vai precisar estar à altura da estrutura que você ergueu. Porque você não se dobra mais por carência. Você não se perde mais por companhia. Você não precisa mais ser salvo. Você já se levantou. 7. Não tente vingar sua dor. Transcenda ela. Você foi ferido, foi deixado para trás, foi ignorado, traído, humilhado em silêncio ou em público. E parte de você ainda grita por justiça. Parte de você quer que eles sintam o que você sentiu, quer que eles passem pelo mesmo vazio, quer que eles paguem. Esse desejo de vingança é natural, mas não é seu caminho, porque se você quer realmente se libertar, precisa escolher algo maior, transcender. Vingar-se é manter-se preso ao que te feriu. É caminhar em círculos em torno de uma dor que já deveria ter sido superada. É se manter acorrentado ao passado, mesmo tentando seguir em frente. E a verdade que ninguém gosta de ouvir é essa: a vingança não cura, ela só prolonga o sofrimento. Ela te prende ao ciclo da dor. E você não nasceu para girar em círculos. Você nasceu para evoluir, para subir, para se tornar alguém tão inatingível que a dor dos outros já não te afeta. O estoicismo ensina: o que está fora do seu controle não deve te dominar. E isso inclui as ações e as intenções de quem te machucou. Você não tem controle sobre o arrependimento deles, sobre o remorso, sobre a punição que vão receber ou não. Mas você tem controle absoluto sobre o que isso ainda significa para você. Você pode decidir que não vai mais permitir que a raiva ocupe o seu espaço mental, que não vai mais permitir que o ódio dite seus passos, porque no fundo, vingar-se é apenas uma tentativa desesperada de mostrar que você ainda importa para quem já deixou claro que não se importa. Transcender é dizer: eu vi o que fizeram comigo, mas eu me recuso a me tornar igual. Transcender é se erguer acima da sujeira. É manter o seu padrão, mesmo quando todos ao redor escolheram a mediocridade emocional. É provar em silêncio que a sua paz vale mais do que qualquer revanche. Porque paz não se constrói com gritos, não se conquista com revanche. Paz se constrói com sabedoria, com presença, com domínio. E quem se domina já venceu. Você pode pensar que está sendo fraco por não reagir, mas na verdade, o mais forte é aquele que pode esmagar e escolhe não fazer. Você tem força para revidar, mas escolhe calar. Tem motivo para ferir, mas decide curar-se. Isso é superioridade real, não aquela superioridade arrogante. Mas a que vem de quem sabe o que carrega por dentro. A que vem de quem já não precisa provar nada a ninguém. Você quer mostrar que superou? Então viva bem. Viva em paz. Viva com tanta firmeza, tanta clareza, que quem tentou te derrubar se pergunte como você conseguiu se manter de pé. Não é sobre mostrar que você está por cima. É sobre não precisar mais olhar para baixo. É sobre andar com a cabeça erguida, sem carregar o peso de emoções pequenas. Porque ninguém consegue te vencer se você não entra na batalha. E a maior vitória é aquela onde você nem precisou lutar. A vingança parece doce no início, mas é amarga no final. Ela consome, intoxica e endurece o coração. E o que você mais precisa agora é de leveza. Leveza para reconstruir sua história sem os escombros do ressentimento. Leveza para rir de novo sem amargura. Leveza para seguir sem olhar para trás, esperando ver o outro tropeçar. Você não precisa disso. Você não quer isso. Você quer se curar de verdade. Transcender não é esquecer, é lembrar sem sangrar, é olhar para o passado com firmeza e dizer: isso me ensinou, mas não me define mais. É pegar o que te feriu e transformar em sabedoria, em visão clara, em força tranquila. E quando você chega nesse ponto, ninguém mais tem acesso ao seu interior. Você se torna seu próprio território blindado, intocável por qualquer dor antiga, porque você não é mais movido por vingança. Você é guiado
ansiado por paz. Hoje, escolha transcender. Não porque eles merecem seu silêncio, mas porque você merece sua liberdade. Você não vai mais gastar sua energia tentando acertar contas. Você vai usar essa força para construir o novo e que sua evolução seja a única resposta necessária, porque nada humilha mais quem tentou te ferir do que ver você crescer sem precisar ferir de volta. 8. Silêncio, disciplina, frieza, o novo nome da sua paz. Depois que tudo ruiu, você encontrou algo que antes te assustava: o silêncio. Ele veio pesado, cortante, incômodo, mas com o tempo você percebeu que era nesse silêncio que a cura começava. Era ali, longe dos ruídos, que sua mente se reordenava. Você começou a escutar o som da sua própria respiração, o ritmo dos seus pensamentos, o eco da sua consciência. E nesse silêncio, você construiu algo que ninguém mais podia tocar: paz. Silêncio não é ausência de palavras. É presença de domínio. É você saber o que poderia dizer e ainda assim escolher calar. É você entender que nem tudo precisa de resposta, nem tudo precisa de reação. O silêncio se torna um escudo, uma declaração de força, porque o fraco grita para provar algo. O forte se cala porque já tem tudo sob controle. Você não precisa mais se explicar. Você não precisa mais provar nada. Você simplesmente vive sua verdade em silêncio. E o que sustenta esse novo modo de viver é a disciplina. Disciplina para escolher seus pensamentos. Disciplina para manter a calma quando tudo convida à explosão. Disciplina para manter sua rotina mesmo quando o emocional pede fuga. Você não se abandona mais nos dias difíceis. Você não se trai mais em troca de conforto momentâneo. Você aprendeu que estabilidade emocional não é um dom, é um treino, é uma prática, é um estilo de vida. Ser disciplinado não é ser rígido com tudo, é ser leal ao que te faz bem, mesmo quando ninguém está olhando. É manter seus valores quando ninguém te aplaude. É escolher o que te constrói e não o que te agrada no momento. Você agora é fiel à sua construção, fiel ao seu silêncio, fiel à sua missão de manter a mente limpa, lúcida e livre. E aí vem o elemento que mais assusta quem ainda vive nas reações automáticas: a frieza. Mas entenda, frieza não é a ausência de sentimento, é a ausência de dependência emocional. É você sentir tudo, mas não se curvar a nada. É saber o que dói e ainda assim seguir com o mesmo foco. É ter empatia sem carregar o peso do outro nas costas. A frieza saudável é o que te impede de ser manipulado. É o que mantém você firme quando tentam te desestabilizar. E isso não é crueldade, é maturidade. Você aprendeu que o mundo vai testar sua paz o tempo todo. Vai provocar, cutucar, desafiar seu silêncio. Mas agora você sabe, não precisa reagir. Você está em paz não porque tudo está perfeito, mas porque você decidiu não mais ser um produto do ambiente. Você é causa, não consequência. Você se levanta com calma, enfrenta com foco, recua com sabedoria. E quando perguntarem como você faz isso, sua resposta será uma só: silêncio, disciplina, frieza. Essa tríade é o seu novo modo de viver, o seu escudo invisível, o seu código de honra pessoal. Você não vai mais gastar energia com o que não te constrói. Não vai mais responder a ataques baixos com palavras. Você responde com ausência. Você responde com indiferença. Você responde com estabilidade. Porque o que você está construindo agora é muito maior do que a opinião de quem te feriu. Chega de querer ser compreendido por quem só sabe julgar. Chega de tentar manter conexões que te drenam. Chega de abrir a mente e o coração para quem não merece nem sua presença. Você está em outro nível, em outro tempo. Você está focado. Enquanto eles ainda vivem de aparência, você vive de verdade. Enquanto eles gritam para chamar atenção, você silencia para manter a paz. Você entendeu o que muitos nunca vão entender. O silêncio é a linguagem dos fortes. Agora, todo passo seu carrega disciplina. Toda escolha tem intenção. Toda emoção passa pelo filtro da frieza racional. Você não vai mais viver em função dos outros. Você vive em função da sua clareza, da sua missão, da sua serenidade inabalável. E isso não é isolamento. Isso é autogoverno.
É inteligência emocional no mais alto nível. Você não é mais o mesmo. Você não é mais o que precisava da aprovação alheia para se sentir inteiro. Você é o que anda em silêncio, com disciplina, carregando uma paz fria, inatingível, inegociável, imbatível. Você não é mais frágil como antes. Você não se desmonta mais por palavras ocas, por ausências repetidas, por gestos frios, porque agora você é ferro forjado. Foi queimado, pressionado, testado e resistiu. Você não é um sobrevivente comum. Você é um renascido com consciência, com clareza, com uma paz que ninguém pode roubar. Eles podem tentar te testar de novo, podem voltar com promessas recicladas, podem tentar te tirar do eixo com provocações veladas, mas dessa vez não vai funcionar. Dessa vez você já não reage, você observa, compreende e segue. Você não desce mais de nível para agradar ninguém. Você construiu um mundo interno tão firme que nem o caos lá fora tem mais acesso. O que você viveu não foi em vão. Cada queda, cada lágrima, cada silêncio te esculpiu. Você virou rocha, virou direção, virou muralha. E agora, por mais que tentem te quebrar, tudo o que conseguem é bater na superfície de alguém inabalável. Se este vídeo falou com a sua alma, se você sentiu que é exatamente esse o ponto da sua virada, então escreva nos comentários: minha paz agora é inegociável. Escreva isso como um compromisso público com você mesmo, como uma declaração de domínio sobre tudo o que antes te feria. E lembre-se, você não precisa gritar para ser ouvido, não precisa implorar para ser amado. Você só precisa continuar firme, silencioso e fiel à sua evolução. Porque quem vive com paz blindada, vive com poder absoluto.